Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias de hoje, segunda-feira. O Vasco aí estaria interessado na contratação de um lateral esquerdo, pessoal. O Ramon Menezes disse que precisa sim contratar um lateral esquerdo. Também vamos falar sobre a possível reintegração do Bruno César ao elenco principal do Vasco. Também vamos falar sobre a situação do Yaya Touré e também vamos falar sobre os jogos do Vasco no Maracanã. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dar essa força aí para o nosso canal continuar crescendo a cada dia mais. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco tem a intenção de mandar mais jogos nessa temporada aí para o Maracanã. O Vasco que vem utilizando muito pouco o estádio, que inclusive é nosso também, pessoal. O Maracanã é dos 4 do Rio, não somente de 2, né, do Fluminense e da Mulambada, que é os que mais utilizam o estádio. O Vasco tem a grande intenção de, assim que voltar à normalidade do futebol aqui no Brasil, voltar a jogar no Maracanã, que é um estádio que o Vasco conseguiu muitas glórias no passado. Tomara que volte logo os campeonatos, né, pessoal? O torcedor já tá ficando ansioso aí para quando vai voltar os jogos. Muitos torcedores reclamando aí de domingo sem Vasco. E por conta aí dessa pandemia, infelizmente, todos os jogos não tem nenhuma previsão de quando irão voltar aí o Campeonato Brasileiro, e parece que vai ter a continuação sim dos campeonatos estaduais. E o Vasco tem esse desejo de mandar mais jogos no Maracanã. Eu acho bacana essa ideia, mas São Januário é o nosso caldeirão. O Vasco não tem um time muito forte para ficar mandando jogos fora de casa, para mandar jogos, vender mando de campo, jogar no Maracanã muitas vezes. Pode ser muito perigoso se o Vasco mandar um jogo pro Maracanã contra um clube mais qualificado. Mas o nosso futebol tem que evoluir demais, tem que melhorar muito desde a época do Abel Braga, porque ele foi um período meio que perdido, né? E também por conta da pandemia aí que atrasou tudo. Mas o Vasco tem que mudar muito a postura aí com o Ramon Menezes e que esse time passe a jogar mais, e torcemos para que chegue mais reforços aí para a disputa do Brasileirão, caso há jogos nessa temporada. Bom, pessoal, e falando no Ramon, ele já disse que a situação do Vasco aí para lateral esquerda precisa sim negociar, contratar jogadores, pessoal. A gente sabe que tem o Henrique, o Ramon tá machucado e os garotos da base. O Vasco precisa pelo menos contratar um lateral esquerdo aí para a temporada, e o nome que vem sendo especulado é o do Jefferson, né? A gente já até fez um vídeo sobre isso, falando do jogador, que ele teve uma rápida passagem pelo Palmeiras, também jogou lá no Sporting de Portugal e estava aí negociando com alguns clubes aqui do Brasil. Entre eles está o Vasco. O Vasco tem a concorrência aí do Santos e do Botafogo aqui no Brasil para contratar esse jogador. O jogador disse que é um grande prazer voltar a jogar no Brasil, e principalmente nesses clubes aí que ele vem sendo especulado, né? E no Vasco, eu acho que ele não seria tão bom assim pelo nível que eu vi o jogador apresentando quando jogou com a camisa do Palmeiras. Lá na Europa, eu confesso que não acompanhei o futebol do Jefferson, não sei se ele evoluiu como jogador, mas somente ele vestindo a camisa do Vasco pra gente saber, não é, pessoal? Não tem como a gente falar que se o jogador vai dar certo ou não. Eu, a princípio, não contrataria esse jogador, tentaria um outro nome, um lateral talvez sul-americano mais baratinho ali, melhor de bola, né, pessoal, mais novo. Mas vamos esperar ver se o Vasco vai desenvolver essas negociações aí, se vai ter negócio no lateral de 31 anos, Jefferson, ex-Sporting. Bom, pessoal, o meia Bruno César pode ser reintegrado ao elenco do Vasco. O jogador que foi afastado aí já no início da temporada sequer teve uma chance aí com o Abel Braga. Teve aí uma proposta para voltar a ser reintegrado ao elenco do Vasco. No primeiro momento ele recusou, tinha 3 jogadores afastados, o próprio Bruno César, Cláudio Vinck e o Rafael Galhardo. O Cláudio Vinck aceitou aí a proposta do Vasco de pagar os seus salários atrasados somente no ano que vem, o direito de imagem atrasado, e o Cláudio Vinck aceitou e reintegrado ao elenco do Vasco. O Bruno César recusou, o Rafael Galhardo sequer teve essa oportunidade. Mas o Antônio Lopes essa semana disse que todos esses jogadores fazem parte dos planos do Vasco, e ontem saiu a notícia aí de que o Vasco pretende sim reintegrar o Bruno César, e pode ser que assim que voltar aos treinos ele já esteja pronto aí para treinar novamente com os jogadores. Vamos aguardar os próximos dias para ver se vai ter a concretização da reintegração aí do Bruno César ao elenco do Vasco, e também quando que o Vasco vai voltar a treinar, né, pessoal? O Vasco que deu férias aí de mais 10 dias para os funcionários até agora, até o próximo dia 30 de abril.
Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar do Yaya Touré, jogador que foi especulado aí pelo aquele projeto que a gente sabe do Levenciano. O empresário que estava negociando a sua ida para o Botafogo falou sobre isso. Ele disse que esse papo aí do Yaya Touré no Vasco é conversa de candidato à presidência. Segundo o Levenciano, ele teria esfriado as negociações entre Yaya Touré e Botafogo, que ele gostaria de vir jogar no Vasco, pessoal. Isso que o Levenciano falou. E o empresário que estava negociando ele com o Botafogo desmentiu. Falou que não é isso, nada disso que aconteceu e que isso é somente uma jogada aí de marketing aí, Levenciano ganhar votos aí na eleição do Vasco. Pessoal, uma situação difícil. Eu disse aqui alguns vídeos atrás que só acreditaria nisso vendo quando o Levenciano fosse presidente do Vasco, vendo se ele ia cumprir isso realmente, ia trazer esses jogadores para o Vasco. Espero que seja verdade, obviamente, quem não quer esses jogadores todos no Vasco, cracassos de bola. Vamos esperar e ver se realmente o Levenciano vai ser presidente do Vasco e se ele vai cumprir o que ele vem prometendo aí nas redes sociais e nas entrevistas que ele vem falando. Bom, pessoal, é isso aí. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e comenta aqui embaixo sobre as notícias de hoje. Comenta aí sobre o Yaya Touré. Você acredita nesse projeto do Levenciano? Vamos aguardar, né, pessoal? Quem sabe ele sendo eleito, ele possa cumprir isso aí. A gente espera que ele cumpra, né, pessoal? Bom, meus amigos, é isso aí. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto, Vascão!